Olá minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem. Nós estamos chegando aqui hoje para falar um pouquinho do que a gente está produzindo aí para o futuro, né? Por exemplo, o Limoeiro tem várias ruas, toda tem sua história. E a gente vai contar um pouquinho da história de Limoeiro, da minha rua, a rua que eu nasci. Eu, na verdade, nasci literalmente nessa rua, né? Nasci na cama da minha avó, né? Na rua Manuel Tibúcio, antiga Rua do Cotovelo, né? Aonde muitas histórias aconteceram, histórias alegres, histórias tristes, histórias trágicas, histórias de romances, histórias, enfim. Rua do Cotovelo, muita história para contar. Uma história, né, que eu conheço há 57 anos, eu conheço de perto, mas que faz parte da história de Limoeiro e poucas pessoas sabem que, por exemplo, a Rua Manuel Tibúcio, a antiga Rua do Cotovelo, que até hoje eu não sei por que Rua do Cotovelo, ela traz parte da economia limoeirense na época e da economia de Pernambuco. Como Limoeiro sempre foi a terceira cidade na época mais de desenvolvimento econômico para o estado de Pernambuco, ela protagonizava essa questão da economia de Pernambuco, na cana-de-açúcar especialmente, e na produção. Limoeiro, a Rua do Cotovelo, era quase que 100% da rua. Quando o morador não era o ferreiro, ele era o ajudante de oficina, a conhecida tenda de foice, onde fabricava-se foice, em sua maioria foice de cana, né, para o corte da cana no sul do estado, que hoje em dia, quando não mecanizada, é com facão e não mais com a foice. Naquela época, a foice de cana, né, aí tínhamos na rua vários ferreiros e uma produção para todo o estado de Pernambuco, né? A gente tinha aqui pessoas como o seu João Pedro, o seu Zé Pedro, o meu avô, que era seu José Pedro, né? Zé Pedro, porque tinha dois Zé Pedro, né? Seu Raimundo Pedro, enfim, seu Manuel Dodinha, que com a confecção de dobradiças e ferrolho, que posteriormente se instalou-se com o seu Evaristo, que também morou na Rua do Cotovelo, e passou o seu Evaristo junto com o seu Jaime e com o seu Jairo confeccionar no Juá, né? Tinha essa logística lá e cá, lá seu Evaristo, seu Dom Maria Dodinha, enfim. E a gente vai contar para vocês, obviamente hoje não tudo, né? Eu só estou comunicando como a gente estava, na verdade, vamos cá pra gente, eu estava sem conteúdo, né? Então a gente vai contar um pouquinho dessas histórias para vocês e a gente já está produzindo, né? Vamos marcar um evento cultural na Rua do Cotovelo, porque Limoeiro conta a história os livros limoeirenses contam a história de grandes homens, grandes, como é que se diz, grandes empresários, né? Mas não contam a história de quem muitas vezes fez com que o empresário fosse o grande empresário. Na verdade, aquele microempreendedor da nossa região, na Rua do Cotovelo, né, onde tinha toda essa história de fabricantes de foice. E ainda hoje nós vamos trazer também, por exemplo, pessoas que confeccionam a foice de forma artesanal, como se fazia lá no passado, né, no braçal mesmo. Hoje tem a fábrica Tupi, tem a Tramontina, que tinha na época também, mas que não tinha a qualidade, e muitas vezes não tem a qualidade do produto que era fornecido pelos nossos ancestrais e por esse jovem, que eu vou estar só um
trecho pequenininho de uma pessoa que foi ferreiro e ajudante de ferreiro e de um que na época era o amolador, né, como a gente fala, a gente aqui amolava as foices, cada cara tinha a sua missão. E para vocês entenderem o que a gente vai trazer com mais riqueza, com mais propriedade desse documentário que a gente vai produzir. Rua do Cotovelo, Rua Manuel Tibúrcio, a Rua dos Ferreiros. Vem comigo, conhece só. Para que os nossos netos, os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos possam conhecer um pouco da história da Rua do Cotovelo. Eu acho assim. A Rua do Cotovelo tinha na faixa de 20 a 24 tempos, só na Rua do Cotovelo. Só na Rua do Cotovelo, né? Por exemplo, na casa de seu Raimundo Dedim. Na casa de seu Raimundo Dedim era duas. Três, na casa de Raimundo Dedim. Zezinho, ali e nada. Era os filhos, né? Os filhos, seu Raimundo, né? Era Zezinho, parou, Elias, goleiro, a Safa. E olha, gente, esse é o barulho. Acostumado. Na casa que morava o ferreiro, na outra provavelmente morava o ajudante. Ninguém achava ruim. E era o ganha-pão, né? Era o trabalho deles. E tem vizinhos também que até, às vezes quando a gente não trabalhava, tinha vizinhos que perdia a hora, porque... Era o relógio, era o alarme. Os ferreiros eram batendo de 4 e pouca da manhã até 3, 3 e meia da tarde. Seu marido era um deles. Com certeza. Essa infância foi aqui na Rua do Cotovelo, Rua Manuel Tibúrcio, ou a Rua dos Ferreiros, né? E nessa casa aqui, que como diz aquela música, casa onde vovô morou, né? Que meu pai herdou, que na verdade não foi bem assim. Na verdade, minha história começou aqui. Aqui começou a história de Jair Ferreira, aqui começou onde eu nasci, me criei nessa rua aqui. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história dessa Rua do Cotovelo, um pouquinho da história dos ferreiros e da economia de Pernambuco. Eita, que festa boa! Vamos, shotzinho!